Paz do Senhor, irmãos. Pode se assentar, por favor. Olhe aí com carinho a pessoa que está do seu lado. Diga assim: não dorme não, não dorme não. Fica aí. Fica esperto. Glória a Deus. Eu lembro de um pregador que estava pregando lá em Mogi das Cruzes. E um irmãozinho encostou assim em uma coluna e começou a cochilar. E o pastor disse para o outro que estava do lado: acorda esse irmão que está dormindo aí na igreja. E o irmãozinho disse assim: eu não, o senhor que fez ele dormir. Então, por favor. O pregador que era culpado, né? Vamos lá, página de número 35. Eu vou entrar com vocês aqui. Eu vou tentar de novo, né? Pensar um pouco nesse assunto sobre como é que você deve discernir o tempo de Deus para tomar decisões em momentos difíceis. E eu pego aqui, a partir dessa página de número 35, você vai ver aqui lições de Juízes e de Ruth. O livro de Ruth, ele começa com essa expressão de que esse livro, ou essa história de Ruth, Noemi, Boaz, ela aconteceu em um período em que os juízes julgavam. Está assim no versículo 1 de Ruth. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e os seus 2 filhos. Então essa história que vai se desenrolar, eu quero aqui dar meus parabéns ao pessoal da mídia, que tem me ajudado muito. Eu sou muito visual, não apenas áudio. Isso é importantíssimo para mim, ver o texto, e vocês têm me ajudado muito. Parabéns, Deus continue abençoando muito vocês. Então essa história que nós conhecemos de Ruth, de Noemi, de Ofra, de Boaz, ela aconteceu em um período em que os juízes estavam, conforme diz o texto, julgando. Israel não tinha governantes, Israel não tinha reis, Israel não tinha líderes para dominar a nação. Eles tinham acabado de entrar na terra prometida e as leis de Deus ainda seriam transmitidas a eles através de Moisés, de Josué. Eles seriam organizados como uma nação, porque saíram do Egito como escravos. Não tinha nenhum conjunto de leis que pudesse reger essa nação. É só lá no capítulo 19 de Êxodo que Deus chama Moisés para o monte e diz: eu vou entregar a esta nação os estatutos, os preceitos, os mandamentos, para que na observância disso essa nação se torne na terra uma nação de reis e de sacerdotes. Então Deus dá as leis cerimoniais, as leis civis, as leis relacionadas à religião judaica. Nós conhecemos tudo que iria reger esse povo, mas Deus também começa a entregar para esse povo leis a respeito do direito do próximo, leis a respeito da vida, leis a respeito de animais. Até se você vê um pássaro com seu ovo no ninho, Deus começa a instruir a nação de como é que deve se cuidar desse animal. Até na área da higiene, Deus diz: quando vocês forem para um canto para fazer suas necessidades fisiológicas, vocês precisam levar uma pazinha de madeira, e tendo terminado de fazer suas necessidades, vocês vão cavar e vão cobrir, para que a terra não seja contaminada, porque eu habito no meio de vocês. Até a higiene, Deus estava ensinando essa nação, porque eles não tinham nada. Eles estavam sendo montados para ser uma nação. E nesse período dos juízes, eles estão vivendo esse período de recém-saídos do deserto, também do Egito, pelo menos 40 anos que eles ficaram
vagando no deserto. Agora essa nova geração entra na terra de Canaã, eles vão para Siló, aonde se estabelece o tabernáculo, e é a partir dali que começa então a divisão das terras, e esse pessoal ainda não sabe como colocar em práticas todas essas leis que Deus tinha dado a eles para formá-los como uma nação. Então o livro de Juízes, ele, segundo os historiadores, ele tem um período de mais ou menos 350 anos, esse período do livro dos Juízes, e ele registra a história de pelo menos 20 períodos de crise em Israel. Há um ciclo de libertação, escravidão, prosperidade, escravidão, libertação, prosperidade, esquecimento de Deus. O livro de Juízes, na verdade, era um livro que, se Israel fosse obediente a Deus, ele é um livro que não precisaria existir na Bíblia, porque o livro de Juízes é um livro que revela pelo menos 17 juízos de Deus sobre a nação de Israel por causa de sua desobediência. Uma frase que você vai achar o tempo todo nesse livro é: e voltaram a fazer os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor. O tempo todo, é um ciclo de um vício, porque essa nação é uma nação que ela está entrando e ela está sendo organizada até na questão de conquista da terra. Em Josué capítulo 13, versículo 1, vai dizer que Josué já era avançado em idade e ainda existia muitíssima terra que ficou para se possuir. Até nisso, esse povo de Israel estava tendo dificuldades de tomar posse de toda a terra que Deus tinha entregado para eles. Então essa é uma nação muito difícil. Essa é uma nação que eu preciso falar isso aqui para vocês. Vocês sabem que essa é a minha frase predileta, né? Vem uns insights assim. Por que ninguém conseguiu destruir Israel? Não conseguiu e nem vão conseguir destruir, jamais vão conseguir destruir essa nação. Essa nação está debaixo de uma aliança que Deus fez com seu amigo Abraão. Então, o governo assírio, o império egípcio não conseguiu destruir, mesmo com 400 anos de escravidão, não conseguiu destruir. Vocês conhecem as estratégias de Faraó para destruir a nação de Israel, não conseguiu. O império assírio, também levando as 10 tribos de Israel, não conseguiu apagar Israel da história. O império babilônico também não conseguiu apagar Israel da história. O império medo-persa também não conseguiu apagar Israel da história. O império grego também não conseguiu. O império romano e também o próprio império otomano não conseguiu excluir ou exterminar Israel da face da terra. O sistema de um homem chamado Adolf Hitler, que estabeleceu um nazismo no mundo e que matou 6 milhões de judeus, não conseguiu apagar Israel da face da terra. A nação do Irã, que usa frequentemente essa frase, nós vamos varrer Israel da face da terra, nenhum deles vão conseguir jamais, de forma alguma, apagar essa nação da face da terra, porque há uma aliança do Deus eterno, e esse Deus eterno inclusive é chamado de Deus de Israel. Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Jacó. Ele é um Deus geracional, Ele é um Deus que vela pela sua palavra para cumpri-la. E esse próprio Deus vai dizer o tempo todo para Israel: vocês não são melhores do que as outras nações. Eu estou introduzindo vocês nessa terra, não é porque vocês são bons, mas é porque eu estabeleci uma aliança com o meu amigo Abraão e eu estou cumprindo a promessa que eu fiz ao meu amigo Abraão. Quando acontece uma coisa gloriosa em Israel, Deus vai dizer uma e outra vez: não é
pela justiça de vocês, que vocês estão herdando essa terra, desfrutando dessa prosperidade, mas é por causa da minha aliança com o meu amigo Abraão. Então vocês são o que são, não é porque vocês são bons, porque vocês são uma nação de rebeldes, um povo desobediente, um povo que o próprio Deus tinha dito a Moisés: sai daí, deixa eu acabar com esse povo, então de você eu farei uma nova nação. E aí Moisés tem que entrar em intercessão e dizer: Deus, o Senhor vai matar esse povo, e o Senhor vai me engrandecer, então vai deixar de existir a nação abraâmica e vai passar a existir a nação mosaica. Então eu é que vou ser honrado e abençoado, mas Deus, eu acho melhor o Senhor se arrepender dessa ideia, porque lembra-te de tua promessa feita a Abraão, e se o Senhor mata esse povo e começa uma nova nação comigo, o meu nome vai ser honrado, mas o seu desonrado, porque os egípcios vão dizer que o Senhor os tirou para o mal. Então Deus, o que está em jogo não é o meu nome, é o teu nome. Então eu abro mão de ter uma nação mosaica, porque o que está em jogo é o teu nome, ó Deus. E aí Deus poupa essa nação por causa da intercessão de Moisés, que faz Deus lembrar da aliança que ele tinha com seu amigo. Então, para Deus perder a paciência com esse povo, então você sabe que esse povo era difícil. No capítulo 36 de Ezequiel, tem 2 versículos que Deus diz: eu vou tirar vocês de vossas sepulturas, eu vou trazer vocês novamente para a terra de Israel, que é o contexto de Ezequiel 37. Vocês são como um vale de ossos secos, as nações não vê significado algum em vocês, vocês não têm expressão alguma no mundo, vocês não fazem diferença alguma mais, porque vocês estão todos no cativeiro, mas eu vou soprar o meu espírito sobre vocês. E no capítulo 36, Deus fala por 2 vezes: quando vocês voltarem à terra de Israel, quando vocês voltarem para a terra de você, fique sabendo que é por amor do meu nome que eu faço isso, e não é por causa da justiça de vocês. Porque por causa da justiça de vocês, vocês permaneceriam como ossos secos, mas por causa do meu nome que está em jogo, porque eu fiz promessas ao meu amigo, eu vou restaurar vocês como nações, como uma nação. Então, esses 300 anos, eles vão vivendo nesse ciclo, e aí no capítulo 2 você vai ver que nasceu uma nova nação, uma nova geração, e o texto vai dizer: eles não conheciam o Senhor e nem os feitos que o Senhor tinha realizado. Então essa geração de israelitas que saíram do Egito e que entraram na terra de Canaã, na primeira geração, os seus filhos já não sabiam mais quem era Deus. Eles não sabiam dos feitos de Deus, eles não sabiam das obras de Deus. Essa geração falhou. Está aqui de uma forma muito clara no capítulo de número 2, você vai ver de uma forma muito clara que eles não passaram isso para os seus filhos. Os seus filhos não conheceram o Senhor e nem os seus feitos. E aí o texto vai dizer que eles voltaram, está no versículo de número 10, né? Foi também congregada aos seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que Israel fizeram. Aí o versículo de número 11: então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Então são 20 juízes. O período dos juízes são 20 homens que Deus levantou para julgar essa nação. No livro de Juízes propriamente dito, você vai encontrar aproximadamente 16 desses juízes. Já 1 Samuel, 2 Samuel, você vai ver que tinha o 17º desses juízes, que é um homem chamado Eli, que era um sacerdote e juiz, e
Depois então você vai ver um outro profeta sendo levantado para ser juiz em Israel, que é o 18º, que é o profeta Samuel, que julgou Israel. E no capítulo 8 você vai ver, de 1 Samuel capítulo 8, que os 2 filhos de Samuel, eles eram juízes em Israel, mas eles não estavam andando de acordo com a vontade de Deus, e eles estavam aceitando suborno e eles tinham se corrompido. Então são 20 juízes, desde esse primeiro aqui do capítulo 2, até lá em Samuel, no capítulo de número 8, que é quando eles se reúnem para chamar Samuel, chamar a atenção de Samuel com relação aos seus 2 filhos, que são os últimos juízes de Israel, que não estavam andando de acordo com a vontade de Deus, e que essa nação é agora que eles vão pedir para si o quê? Um rei. Eles vão dizer: não queremos mais juízes, nós queremos um rei como as outras nações. Daqui a pouco eu chego aqui nesse texto. Então a gente vai ver que essa nação, ela não é destruída por causa da aliança que Deus fez com Abraão e por causa dos mandamentos que não pertencem a essa criação. Você sabe que os mandamentos dados a Israel não pertencem, não veio do código de Hammurabi, aquela coluna de concreto que está todo lá, as leis que regiam os povos caldeus daquela época. Ali está o código de Hammurabi e tantos outros códigos que foram encontrados há milênios, que regiam aquelas nações primitivas. Israel não tinha isso, não veio, o sistema de comportamento de Israel não veio do código de Hammurabi, não veio do homem, não é fruto de uma imaginação humana. É a única parte da Bíblia que não foi inspirada por Deus, é esse sistema de código que Deus deu. Deus só falou para Moisés: escreve aí, pega uma pedra, arruma essas 2 pedras. Eu acho que foi o primeiro sistema de fazer um download, sabe? Pega o tablet, que é pedra, essas 2 pedras, e Deus mandou os mandamentos lá da nuvem, né? Desceu da nuvem para o tablet, para as pedras, né? Então Moisés está lá com as pedras, e o texto diz que Deus veio e escreveu com o seu próprio dedo. Então os 10 mandamentos é a única parte da Bíblia que não foi inspirada por Deus. Muito mais do que inspiração, foi escrita pela própria mão de Deus. É o próprio Deus que está escrevendo aquilo. Então, esses mandamentos que Deus deu não veio daqui, veio de lá. É a mesma forma a igreja. A gente sabe que a igreja, ela tem seus períodos de crise durante a história. A gente sabe na era das trevas, enfim, todos esses anos, esses séculos que se passaram, as dificuldades da igreja, mas a igreja do Senhor Jesus jamais ela pode ser destruída. Por quê? Porque os mandamentos que regem a igreja de Jesus é semelhante aos mandamentos que regem a nação de Israel. Não pertence a essa criação. Quem trouxe os mandamentos para a igreja foi o Espírito Santo, na encarnação de Jesus de Nazaré e na inspiração dos seus apóstolos. Por isso Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Pedro, filho de Barjonas, porque o que te revelou isso não foi a carne, não foi o sangue, não é a imaginação humana, a sabedoria humana. Quem te revelou isso foi o meu Pai que está nos céus. E sobre essa rocha, esse fundamento, essa revelação de que eu sou filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Então ninguém vai conseguir destruir a igreja do Cordeiro. Ninguém. Podem destruir a instituição religiosa, como vai acontecer. A gente sabe no Apocalipse, a gente sabe na história que a instituição religiosa vai ser destruída mesmo, mas a igreja, que é organismo vivo, do Deus vivo, que tem Jesus como cabeça, essa ninguém jamais poderá tocá-la. Por isso Jesus diz: eu edificarei a
minha igreja. A igreja não é de pastor, a igreja não é de evangelista, a igreja não é de missionário, a igreja não é do apóstolo. A igreja tem um que deu a vida por ela e derramou seu sangue por ela. A igreja pertence a Jesus de Nazaré. É ele que defende. Basta você perguntar para Paulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele estava perseguindo a igreja e não sabia que perseguir a igreja é perseguir o cabeça dela. E quem é que pode contra o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Quantos estão me entendendo? Por favor, diga amém. Então nós estamos de pé, não é porque nós somos bons, é porque nós temos um bom representante diante do Pai, o cabeça da igreja, que preserva, que lava a igreja, que limpa a igreja, que disciplina a igreja, que cuida da igreja, que preserva a sua igreja. Então esse período dos juízes, você vai ver essa expressão: fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por tantos anos. Aí o texto fala: e eles se empobreceram, os inimigos roubavam sua lavoura, eles viviam em covas, como Juízes 6, versículo 3 e 4, eles viviam nas cavernas, nas covas, nos campos escondidos, pobres. O inimigo vinha e levava toda a novidade da terra. Aí então, no meio de toda essa aflição, eles se lembravam e eles clamavam a Deus. Aí Juízes 2:16 e Juízes 2:18 fala que nessas angústias Deus suscitava juízes para que eles fossem livres das mãos dos seus opressores. Só que imediatamente passava esse período de prosperidade, Israel novamente, vai dizer o texto, capítulo 2, versículo 16, capítulo 2, versículo de número 11, capítulo 3, e você vai ler aqui no versículo de número 12, o capítulo 4, o capítulo 6 e o versículo 1, várias vezes. E fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor. Por que eu estou dando essa introdução para vocês? Porque o livro de Ruth vai começar dizendo que essa história de Ruth, ela acontece nesse período da história de Israel em que os juízes estavam julgando. Então, como é que estava a nação de Israel? Assim, nesse ciclo de altos e baixos, de altos e baixos. E tem 4 textos no livro de Juízes que vai mostrar para mim e para você como é que eles viviam individualmente. Porque até então eu estou falando de uma coisa comunitária, que os filhos de Israel faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Então a comunidade de Israel, a nação de Israel, era vista como uma nação pecadora. Mas tem 4 textos aqui no livro de Juízes que vai dizer como é que cada um deles viviam de forma pessoal. Por exemplo, no capítulo 17, se eu não me engano, o versículo de número 8 de Juízes, vai dizer assim, eu acho que é o versículo 6, às vezes a gente... Naqueles dias, é isso mesmo, ó. Tem 4 vezes essa expressão no livro de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que achava mais reto. Tem uma outra tradução que vai dizer assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Então veja que eles não tinham, o texto é muito claro, eles não tinham uma teocracia, era Deus reinando sobre eles, não existia teocracia. Porque se existe uma teocracia, porque a teocracia é o governo de Deus sobre o seu povo, e se é Deus que está governando sobre o seu povo, não existe a possibilidade de você fazer aquilo que você acha certo ou errado. Porque você está debaixo de uma teocracia, e quem decide o que está certo ou errado é Deus, não é você. Então eles não têm uma teocracia. E a própria história vai mostrar que eles estão vivendo longe de Deus. E, em segundo lugar, o texto vai dizer que eles também não tinham uma monarquia. Um rei que tomava decisões pelo povo. Um rei que guiava esse povo, tanto para o bem como para o mal, não existe. Porque o texto é muito claro, não havia o que em Israel? Não havia reis em Israel. Então não tinha uma monarquia.
alguém no trono se responsabilizando pelas atitudes da nação, estabelecendo leis, julgando de forma reta. Não tem ninguém. Então não tem teocracia, também não tem monarquia e também não tem, naquela época, nem sequer se tinha ainda anunciado sobre a nação da Grécia, não tinha uma aristocracia onde um conjunto de homens se reuniam para decidir o que era melhor para o seu povo, para a sua nação. Também não tinha isso. Não tinha uma democracia, não tinha nenhum governante eleito pelo povo para governar em nome do povo, para tomar decisões sábias pelo povo. Não tinha nada. Então, essa expressão do livro de Juízes, que está aí, são 4 vezes, e o livro termina com essa expressão. O livro termina assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia, ou o que achava mais reto diante dos seus próprios olhos. O que é que existe? Existe uma anarquia. Porque isso aqui é a expressão de uma anarquia. A anarquia é: eu não tenho ninguém que rege a minha vida. Eu sou o capitão do meu destino. Eu tomo as decisões que eu quiser. Eu posso achar que é certo ou eu posso achar que é errado. Eu é que sou o juiz. Eu é que declaro se está certo ou não. Cada um fazia o que achava mais reto. E talvez não era a coisa certa a se fazer, como está no capítulo de número 19. Porque eles matam uma mulher, o camarada sabe da injustiça que foi cometida em Israel, e ele parte essa concubina dele em 12 pedaços, e manda um pedaço do corpo para cada tribo de Israel. E a gente sabe que o povo é tomado de uma ira, e vão para cima de Benjamim, porque foram os benjamitas que fizeram isso com essa concubina. E a gente sabe que Benjamim quase deixa de existir. Sobraram apenas 400 homens. De uma tribo inteira, sobrou apenas 400 homens que ficaram escondidos. E aí Israel coloca a mão na cabeça e diz assim: a gente vai apagar uma lâmpada de Israel. A gente não pode. Como é que os 400 homens vão permanecer se um homem não tem como gerar, dar à luz, ter filhos? Acabou a tribo de Benjamim. E nenhuma das outras tribos queriam dar os seus filhos ou as suas filhas para casar com esses 400 homens de Benjamim. Vai acabar essa tribo. Então, tem lá as filhas de Avilá que saíam para dançar, e os israelitas disseram assim: vamos fazer uma emboscada. Na hora que essas mulheres saírem para dançar, benjamita que tem força e perna para correr, que corra lá e sequestre uma mulher para si e fuja, porque do contrário, Benjamim vai ser apagado. E o texto diz que foi isso: esses 400 homens iam lá e roubaram as mulheres. Graças a Deus por isso que nós tivemos um apóstolo Paulo na história, lá em Filipenses capítulo 3, ele disse: eu sou da tribo de Benjamim. Então, um dos grandes líderes da história surgiu de uma tribo que estava fadada ao fracasso, por causa da anarquia que tomava conta de Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Eu não sei se você já dirigiu em Paris, lá na França. Uma vez eu estava lá com um grupo de pessoas e a gente foi alugar um carro. E aí a gente tem que assinar lá o seguro. Você sabe que no Arco, que é chamado Arco do Triunfo em Paris, não existe seguro para nenhum carro. Ali é responsabilidade sua. Porque, se eu não me engano, são 13 ruas que convergem no arco. E lá é assim: você chegou, deu vontade de entrar para a esquerda? Pode entrar para a esquerda. Eu estou com vontade de entrar para a direita. Pode entrar para a direita. Lá não existe lei. Por isso não existe seguro. Nenhuma seguradora se responsabiliza com nada, porque o que tem ali é uma anarquia, não tem lei. Então, mas se eu estou dirigindo lá e alguém bater no meu carro, o problema é seu. Você paga a sua parte e ele paga a dele. Porque não tem lei, não tem seguro. Aconteceu um acidente no Arco do Triunfo em Paris, saiba, você vai ter que pagar as suas despesas. E quem bateu em você, ele vai pagar a despesa dele. Porque ali não existe lei, não tem cobertura, nenhuma seguradora, porque não existe proteção. Porque o que tem ali é uma
anarquia. Cada um faz o que sentir. Você quer ir reto, vai reto. Quer dar ré, dá ré. Quer pegar a direita, pega a direita. Quer pegar a esquerda, pega a esquerda. É uma bagunça. E Israel está vivendo assim. Israel não está buscando Deus. Israel não está orando a Deus. Israel não... As pessoas, então, quando a Bíblia fala, fizeram os filhos de Israel que era mal aos olhos do Senhor, a nação pecando. E quando diz, cada um fazia o que parecia, o que achava mais reto aos seus olhos, era a forma de se viver individualmente naquela nação. Era uma verdadeira anarquia. Como é que você vai conseguir reger uma nação, uma igreja, um povo, se cada um faz aquilo que acha melhor? Porque tem um monte de coisa que a gente fala, tudo é relativo. Porque pode ser que não seja bom para você, mas pode ser que seja bom para mim. E aí? Se a gente começar a entrar e abandonar os absolutos de Deus, porque as pessoas estão ensinando isso hoje, que nada é absoluto, tudo é relativo, é apenas uma questão de ponto de vista. Como é que o outro enxerga e como é que eu enxergo. E aí você pergunta para essas pessoas, inclusive são professores nas universidades, você tem certeza de que não existe nada absoluto, que tudo é relativo? Ele fala, tenho absoluta certeza. Então já entrou em contradição, né? Porque se ele tem uma absoluta certeza, então existe absolutos. Nós não somos regidos pelo sistema desse mundo, irmãos. Nós somos regidos por Deus, esse Deus que reina, soberano, e que deu para nós a sua palavra, para nos iluminar, para a gente poder tomar decisões sábias nos momentos de crise, que é o que diz o versículo 1, é o texto que eu quero entrar com vocês. Olha lá, Ruth, capítulo 1, versículo 1. Nos dias, fiz essa introdução para você entender o que esse homem fez. Nos dias em que julgavam os juízes, o que houve na terra? Então houve fome na terra, houve uma crise de alimento. E geralmente quando há uma crise, você sabe que as pessoas têm que tomar decisões. Ninguém pode ficar neutro em uma crise. Você precisa tomar decisões. Só que as decisões que você toma em uma crise, se elas não forem decisões tomadas de forma sábia, ela pode fazer com a sua vida o que fez com a vida desse homem. Porque esse homem toma uma decisão de acordo com o que ele sente. Porque o período da vida dele em que ele vive é o período que cada um faz o que parece bem aos seus próprios olhos. Não existe uma consulta a um sacerdote, não existe uma consulta a um governador, a um rei, não existe a consulta de um livro. Cada um faz o que dá na cabeça, o que dá na teia. E agora vem então uma crise na terra, e esse homem, naquele lugar, e esse homem diz assim, bom, lá em Moabe tem comida. Então se lá em Moabe tem comida, aí eu não vou ficar aqui, eu vou embora. É diferente da sunamita, que o profeta chegou para ela, e ela tinha uma vida consagrada, que tinha investido no profeta, e o profeta chegou para a sunamita e disse assim, olha, vai existir uma grande fome aqui nessa terra durante 7 anos. Então eu quero que você arrume as suas coisas e parta para a terra de Moabe. Fuja para lá. Ela foi para lá, mas ela foi com uma direção do profeta, com uma direção de Deus. Foi Deus que veio honrando toda a generosidade que ela tinha demonstrado aos servos de Deus no passado. Deus diz, eu vou preservar você e eu quero que você saia daqui e vá para a terra de Moabe. E ela foi debaixo da direção de Deus. Agora, esse homem aqui, não existe nenhuma busca para saber se eu devo sair ou não. Não existe nenhum período de consagração para dizer, Deus, estou vivendo uma crise, qual é a atitude que eu devo tomar? Ele não sabe o que é isso de acordo com o contexto da sociedade em que ele vive. A sociedade em que ele vive cada um faz o que parecer bem aos seus próprios olhos. Então eu acho que eu tenho que ir embora para Moabe, e é para Moabe que eu vou. Quando você não tem Deus governando, quando você não tem a palavra de Deus dirigindo você, quando você não tem os homens de Deus ministrando, te ensinando, expondo a palavra, quando você está fechado para a revelação,
você vai tomar atitudes que podem azedar o seu futuro, que podem destruir você, porque na crise você vai ter que tomar uma decisão. E você precisa tomar uma decisão de acordo com a vontade de Deus. Deixa eu tentar mostrar o que eu quero falar para vocês. Porque decisão você vai ter que tomar. E não é o lugar que é o problema. É questão de saber se é o tempo oportuno de Deus para a sua vida. Por exemplo, a mesma expressão, houve fome na terra, você vai ler Gênesis capítulo de número 13. Capítulo 12 vai dizer isso, houve fome na terra. Mas de forma bem explícita que está no texto, veja aí Gênesis capítulo 26, versículo 1. Diz o texto assim, olha, sobrevindo fome à terra. Além daquela primeira que é essa que eu citei para vocês em Gênesis capítulo 12, nos dias de Abraão. Isaac foi a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Mas qual era a intenção de Isaac? O versículo de número 2 vai dizer que Deus aparece para ele e diz assim, olha, não desça ao Egito. Esse é um período de fome, esse é um período de crise, mas eu tenho uma palavra de direção para você. Não desça ao Egito, fique na terra que eu te disser. Então eu e você vamos passar por crises. Seja uma crise nacional, seja uma crise familiar, seja uma crise financeira, seja uma crise ministerial, todos nós passamos por crise, e a crise faz parte do nosso crescimento. Portanto, no período de crise não se faz o que dá na cabeça. No período de crise, você não faz o que parece bem aos seus olhos. No período de crise, você precisa parar e escutar uma direção de Deus para a sua vida. Porque você pode mudar de cidade, você pode mudar de país, você pode mudar de igreja e destruir a sua vida para sempre. Sabia disso? Eu fico encantado, assim, até admirado, de ver, para não dizer escandalizado, o tanto de que as pessoas mudam de igrejas. Meu Deus, eu não entendo, não foi Deus que te plantou lá? Foi. Mas não deu nem para criar raiz, irmão. Eu sou membro da mesma denominação há 36 anos. Da mesma denominação. Eu tenho o meu pastor, que é o pastor hoje da minha igreja, ele é meu pastor há 32 anos. E eu estou ali. Foi Deus que me plantou ali. Ele que me colocou ali. Na hora que tiver que sair, Ele vai me dar a direção. Porque o Deus que me colocou, Ele pode me tirar. Agora, a pregação não foi legal. Não me cumprimentou. Não me deu oportunidade. Não reconhece meu talento. Aqui eu não vou crescer. Não foi Deus que te colocou ali? Aí ficam pulando de galho em galho. A minha mãe que dizia, não fique pulando de galho em galho, que tem hora que um galho quebra aí. Não estou dizendo, irmãos, que Deus não move uma pessoa de uma denominação para outra, de uma congregação para outra, de uma igreja para outra. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que eu acho assim, tão leviano a forma como as pessoas estão vivendo, que vão para uma igreja porque, o louvor me agrada. Pelo amor de Deus, quem é que diz para você que louvor da igreja é para te agradar? Eu não gosto daquele ritmo. Quem diz para você que aquele ritmo é para você gostar? Nenhum culto é prestado a você, o culto é prestado ao cabeça da igreja, ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu, por exemplo, não gosto de samba. Mas eu não posso nunca chegar em um lugar onde os irmãos na igreja cantam em ritmo de samba e dizer, não, eu não gosto dessa canção porque eu não gosto de samba. Não, isso é pessoal, isso é meu, isso é dentro da minha casa. Eu não gosto de samba. Agora, eu não posso ser um legalista e fazer disso uma doutrina. Não, samba não é de Deus. Não, eu pessoalmente não gosto de samba. Aí um dia eu estou em uma igreja e os irmãos estão cantando lá pagode. Não era pagode, é pragode, para Deus, né? Para Deus.
E estava lá só, o poder de Deus. E eles cantando um samba para Deus. Aí a minha esposa me olhou e me viu dançando lá na frente. Eu falei, meu marido está maluco. Ele não gosta de samba. E aí entramos no carro e ela disse assim para mim, ué, mas eu vi você dançando lá na frente, na maior alegria, você não gosta de samba? Eu falei, claro que eu dancei, porque lá na igreja nada é feito para me agradar. Lá está sendo feito um louvor para Deus. E o que é feito para Deus não depende do se eu gosto ou se eu não gosto. É para Deus, eu estou dentro. Maturidade. Você cresce. Então não é, eu não vou naquele culto porque lá é só para idosos, vão cantar hino da harpa cristã. E aí o idoso fala assim, eu não vou naquele culto dos jovens, porque lá só tem aquele ritmo assim. Então a gente está a vida toda pensando que esses ritmos é para nós. E não é para nós, o que se faz na igreja é para Jesus. Bom, isso é um outro assunto, né? Vamos voltar lá para o livro de Juízes. Então o texto vai dizer que Deus diz para ele, não desça ao Egito. O Egito tem problema? Não é questão do Egito. Leia Mateus capítulo 2. Jesus nasce, o anjo do Senhor aparece para José e diz assim para ele, pegue o menino e desça agora para o Egito. Para Isaac, Deus diz assim, não desça para o Egito, porque o Egito vai fazer mal para você. Para José, Deus diz, desça para o Egito, José, porque o Egito vai fazer bem para o meu filho. A questão não é ir para o Egito ou não. A questão é, a nuvem de Deus está me seguindo, ou eu estou seguindo a nuvem de Deus, eu estou debaixo da direção de Deus. É Deus que está me guiando, ou é o dinheiro? É Deus que está me guiando, ou são aquelas portas que estão lá prometendo um monte de coisa para mim? É Deus que está me guiando, ou é a comodidade? É Deus que está me guiando, ou são os prazeres? O que é que está me guiando? Eu morei na América 3 anos, e eu fui lá só por 3 anos. Meu visto religioso era de 3 anos. E todo mundo dizia, não, eu sei que você vai ficar. Eu falei, não vou ficar, eu só vim aqui por 3 anos. Quando der os 3 anos, eu volto. Mas você vai abrir mão dessa prosperidade, do seu... Eu não vim aqui por causa disso. Eu vim aqui por 3 anos para ajudar essa igreja que está precisando de pastor. E eu não sou pastor, eu sou um evangelista, mas eu estou doando 3 anos para cuidar de vocês. Deu os 3 anos, eu volto embora. Mas eles dizem, mas como assim? E eu vi o tanto de pessoas lá perdendo suas famílias, perdendo seus ministérios, perdendo a unção de Deus, porque não foram para lá, porque Deus deu uma direção. Muita gente que está lá é porque Deus deu uma direção, mas tem muita gente lá porque o Mamon deu uma direção. E precisa tomar muito cuidado, porque você pode chegar lá e dizer assim, não, aqui eu tenho o carro que lá eu não tinha, aqui eu tenho a casa que lá eu não tinha, aqui eu tenho um salário que lá eu não tinha, mas só que agora você não tem mais a presença que lá você tinha. Você não tem mais a vida com Deus que lá você possuía. Então, eu conheço muito, tenho muitos amigos meus lá, que foi Deus que enviou eles para lá. Teve um que foi para ficar 1 ano, ele já está lá há mais de 15 anos. E a gente vê na vida dele que foi o Espírito de Deus, e é um homem rico, Deus o prosperou lá. Foi Deus que o enviou para lá. Mas o período que eu passei lá, eu percebi que a maioria dos que estavam lá, não foi Deus que os enviou para lá. Essa era a razão porque estavam perdendo seus familiares, perdendo sua saúde, perdendo sua paz, perdendo tanta coisa, tantas pessoas, se enredando, se amarrando, por causa de uma decisão. Deus disse para o Isaac, eu não quero que você desça ao Egito. E Deus disse para José, eu quero que você desça. É questão de você ter um discernimento. Por que eu estou dizendo que o Abimeleque tomou uma decisão errada? Porque todo o contexto de Abimeleque não se ora. Todo o contexto de Abimeleque é uma nação que vive em escravidão
e são indivíduos que vivem fazendo o que dá na cabeça. Eu faço aquilo que eu acho que está certo. E você tem que tomar muito cuidado com isso. Você precisa orar, buscar a Deus. Espírito Santo, o Senhor quer que eu faça isso. Gente, eu viajo o mundo todo, e não é assim, aconteceu um problema lá, eu estou indo, pego um avião e estou indo para lá. Não, eu oro, porque eu entro em lugares que eu posso entrar e nunca mais sair. Vocês sabem nesses lugares onde eu tenho entrado. Então eu oro ao Senhor, e o Espírito Santo parece que abre aquela janela de oportunidade, e Ele coloca uma certeza dentro do meu coração. Eu não tenho o dinheiro da passagem. Esses dias mesmo eu estava em uma caravana com 26 voluntários. Todos os 26 já tinham suas passagens compradas, eu não tinha a minha, eu sou o líder da caravana. Eu não tinha a minha comprada. Aí um médico aqui de Maringá me liga e diz assim: missionário, eu sei que você já fechou a caravana, mas aí eu ouvi de uma irmã que está precisando de um médico, de mais um médico nessa caravana, e eu sou um médico, eu gostaria de doar esses dias lá para o Haiti também, tem como você abrir um espaço para mim? Eu falei: claro, meu amigo, a gente está precisando de médico. Ele falou: você pode mandar um print da sua passagem, para ver se eu compro no mesmo horário e tal? E eu falei assim: ô irmão, eu mandei um print de uma outra pessoa. Ele falou: não, eu queria um print da sua passagem, para eu ver se eu consigo ir, a gente ir juntos e tal, no mesmo horário. Eu falei: não, irmão, é que eu ainda não comprei a minha. E ele do lado do telefone lá falou assim: glória a Deus, missionário, glória a Deus. Eu falei: por que glória a Deus? Ele falou: porque eu estava aqui com vontade de ir, e eu falei com a minha esposa: vamos? Ela disse assim: não, eu não vou poder por causa dos compromissos. E ele disse assim: então se você não for, eu vou usar o dinheiro da sua passagem para pagar a passagem do missionário. Eu falei: deixa Deus te usar, varão, está aqui meus dados, toma. Aleluia, quantos creem na direção de Deus? E a direção de Deus, você precisa ser sensível. Porque tem gente que fala assim: não, eu só vou acreditar se aparecer aqui um querubim para mim. Pelo amor de Deus, irmão. Se eu ver um querubim aqui, acho que eu desmaio. Leia o Ezequiel, como que é um querubim. Parecer um bicho aqui cheio de olho, cheio de asa para quanto é lado, eu vazo daqui rapidinho. Não é isso? Então, é medonho o negócio, então eu não quero nem ver agora. Deixa eu estar em uma outra dimensão, glorificada, e eu vou ver esses bichos todos sem me assustar. Não, o Espírito Santo vai falar com você de forma que você nem imagina. Por exemplo, o Davi, 1 Samuel capítulo 30, ele precisava perseguir os amalequitas. E ele pergunta para Deus: Deus, vou perseguir os amalequitas, vou recuperar o que eu perdi? Deus diz: persegue, porque tudo você vai recuperar. Aí Davi sai correndo, Davi sai com um grupo dele, 600 homens. Aí chega num lugar que é deserto, está no deserto. Ai meu Deus, Deus mandou eu perseguir, mas eu não estou vendo nenhuma nuvem, eu não estou vendo nenhuma coluna de fogo, eu não estou vendo nenhum sinal no céu, eu não estou vendo nenhum anjo. Como é que eu vou? Para que lado que eu vou? Aí acharam um egípcio semi-morto no meio da areia. Aí deram pasta de figo para ele comer, deram água para ele beber. O rapaz começou a deixar de ficar amarelo, voltou, começou a viver de novo, respirar, recobrou ânimo. E o Davi estava precisando de uma direção. Davi não sabia para que lado ir. Não apareceu um anjo do céu dizendo: Davi, pegue a direita, ou Davi, pegue a esquerda, ou Davi, vai em frente. Não foi. Apareceu um cara lá que o Davi perguntou: por que você está aqui? Ele falou: olha, eu faço parte de meu senhor. A gente invadiu uma cidade chamada Ziclag esses dias. A gente saqueou tudo. E o Davi estava correndo atrás de quem? De quem invadiu Ziclag. Então, como eu passei mal, fiquei doente, o meu senhor sabia que eu era um peso, pegou e me jogou aqui para morrer aqui no deserto. E o Davi perguntou: mas peraí, você sabe onde é que está aquela caravana? Eu sei onde eles dormem, onde se acampam. Deus tem um egípcio para colocar no seu caminho também. Não fique colocando condições para Deus: eu só vou se aparecer isso, eu só vou se essa porta abrir. Gente, vá, porque há um Deus que guia. Se Ele chamou, obedeça.
Vocês sabem da minha frase predileta, né? Eu não conheço muito bem os caminhos pelos quais Ele me guia, mas eu conheço muito bem o meu guia. Foi D.L. Moody que diz isso. Eu não sei os caminhos pelos quais Ele me guia, mas como eu conheço muito bem o meu guia, não importa por onde Ele vai me guiar, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, e a Tua vara e o Teu cajado me sustentam. Então, o contexto de Abimeleque é um contexto que não se ora, não se busca a direção de Deus. É um contexto de anarquia. Por isso, toma-se as decisões do jeito que sente, não é do jeito que Deus fala. Porque quando você lê Deuteronômio 24, Deus tinha proibido. Deus diz: Moabita e Amonita não entra na congregação do Senhor a não ser depois da 10ª geração. E também os israelitas estão proibidos de se casarem com os cananeus, com os moabitas e com os amonitas que são frutos do incesto de Ló com suas filhas. Não podem estar com eles. Então, talvez a decisão que eu tenho que tomar, ela é mais ou menos assim, ó. Eu não sei para onde Deus quer que eu vá. Mas se eu sei aonde Deus quer que eu não vá, eu já tenho a metade da vitória garantida. Não é isso? Talvez você não saiba para onde Deus quer te levar, mas talvez você saiba aonde Deus não quer que você vá. Pronto, já está garantido. Já a metade da vitória. Deus diz: eu não quero que vão para Moabe. Eu não quero que se casem com moabitas. Eu não quero que tenham uma aliança de vocês com os moabitas. O Abimeleque já tinha isso lá, dado essa ordem para Israel. Então talvez ele poderia não saber que terra ele deveria ir, mas já tinha uma terra a qual ele não deveria ir. Por exemplo, você que está aqui nessa tarde, talvez não saiba muitas coisas que Deus quer que você faça. Talvez você não saiba. Mas tem um monte de coisinha que Deus já diz para você que não quer que você faça. Não aperte aquele número naquele computador, não entre naquela página, não abra aquela janela, não coloque a porta na porta daquele carro, não entre naquela casa, não fale aquela palavra. Você já tem a metade da vitória garantida. Então eu estou olhando e estou vendo, Deus já me mostrou. Talvez não me mostrou o que Ele quer que eu faça no futuro, mas aqui agora Ele já me mostrou o que Ele quer que eu não faça. E se eu obedeço o que Deus diz para eu não fazer, com certeza Ele vai me guiar de forma correta para aquilo que eu devo fazer. Agora a gente não faz nem o que Deus proibiu. A gente vai desobedecendo, ainda quer uma direção de Deus para relação ao nosso futuro. Então, quando eu leio a vida de Isaac, por que Isaac é sensível para ouvir a voz de Deus dizendo para ele: não desça ao Egito? Você pode ler todos os dias, Gênesis 24. Saía Isaac todos os dias ao campo para meditar. Isaac saía ao campo para meditar. Você vai ler em Gênesis 24. E orou Isaac ao Senhor 20 anos para que Rebeca ficasse grávida. Então nós temos um homem que medita e nós temos um homem que ora. E quando o homem medita e o homem ora, o espírito dele se torna sensível para ouvir a voz de Deus. O Abimeleque vive em uma comunidade hedonista, secularizada, em uma comunidade moderna, em uma comunidade onde não se tem tempo para orar. Para que eu vou orar se eu faço o que eu quero? Para que eu vou buscar Deus se aqui na minha cultura cada um faz o que acha melhor aos seus olhos? Eu não vou buscar a direção de Deus, eu vou tomar a minha própria decisão. Por isso não tem como ouvir Deus falando, porque não se separa tempo para ouvir Deus. Quantos me entendem? E uma outra coisa, irmãos, quando a gente lê a história de Ruth e Noemi,
a gente pensa assim, o texto diz, houve fome na terra. Mas essa houve fome na terra não significa que a família de Abimeleque estava passando fome. Por quê? Leia as palavras de Noemi. Noemi, quando está voltando para sua terra, quais são as expressões que saem, as palavras que saem da boca dela? Ela diz assim, cheia, quando ela está entrando em Israel, ela diz, cheia eu parti, mas vazia eu voltei. Então, quando ela foi embora, ela estava em escassez ou ela estava em abundância? Ela tinha abundância. Mas ela seguiu o marido dela, o Abimeleque. E você, como líder da sua casa, precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado. Precisa buscar de verdade a direção de Deus. Tem coisas, irmãos, que Deus não vai falar para você. Porque seria muito fácil, já pensou? É o Moisés chegando assim para Deus, Deus, está aí o pacote, o chamado de Moisés, Deus com um pacote na mão assim escrito, o chamado de Moisés, a minha história para a vida dele. Aí o Moisés disse, Deus, eu quero sim, mas deixa eu dar uma olhadinha nesse pacote aí. Deixa eu ver o que tem aí dentro. Você acha que se Moisés visse o que estava dentro do pacote, Moisés ia desejar ser o libertador de Israel? Sabe, chamado de José, meu plano para José. José, você vai ser um governador do Egito. E Deus está com o pacote na mão. Imagine o José, 17 anos, adolescente, chegando assim e fala, Deus, mas deixa eu dar uma olhadinha nesse pacote. A pessoa, se Deus mostra para José ser vendido pelos irmãos, ser dado como morto, ir para a prisão, ser acusado de ter tentado violentar a mulher do seu patrão, ficar na cadeia, ser maltratado, José ia dizer assim, Deus o livre, eis-me aqui e envia meu irmão. Eu não. Imagine Deus chegar para Davi e falar, Davi, olha que pacote bonito, Davi, futuro rei de Israel, e o garoto de 17 anos dizer, uau, você é rei de Israel, Deus, deixa eu dar uma olhadinha nesse pacote. Pensou Deus arrancando o pacote, vai ficar na caverna de Adulão, fugindo, vai ficar lá em Engede, escondido, porque Saul vai te matar, vai ter que desviar de lanças, vai perder. Davi ia dizer, Deus o livre, eu não quero ser rei de Israel. Então tem muita coisa que Deus não vai te revelar, mas você precisa ser obediente ao seu chamado, não tem como fugir do seu chamado. Fugir do seu chamado é você pegar o cajado que Deus te deu e jogar na terra. E a Bíblia fala que quando Moisés jogou o cajado, que em Êxodo 4, versículo 20, é a vara de Deus, a autoridade de Deus, ele joga esse cajado no chão, o texto diz que vira uma serpente e Moisés foge dela. Você não pode fugir do seu chamado. Você não pode deixar a unção de Deus cair por terra, porque vai virar uma serpente e você vai fugir a vida toda. Não se foge do chamado, ao chamado se diz, eis-me aqui, Senhor, conta comigo, eu vou. E Deus vai cuidando. Eu casei há 32 anos atrás, um pouco mais, quase 33 anos. E eu casei com uma mulher maravilhosa, linda, bonita, toda sorridente. E aí fomos embora para o Amazonas. Com 3 meses de casado, eu percebi que a minha esposa tinha problemas. Eu tive que abortar todo o projeto de implantação de igreja da minha denominação no Amazonas, que eu já morava lá há 4 anos. A minha denominação estava só aguardando eu me casar, para eu voltar para a Amazônia e começar a estabelecer a plantação de igrejas com a convenção do Estado. Tudo estava certinho. Agora chego no Amazonas com a minha esposa e a gente vai 100 por hora trabalhar. Com 3 meses de Amazonas eu percebi que a minha esposa não tinha um chamado. Ela não tinha um chamado para ser missionária. Pelas atitudes dela, pela forma como ela reagia diante de algumas circunstâncias, eu percebi que a minha esposa tinha problemas. Eu disse, meu Deus. E como eu aprendi com meus bisavós, com meus avós, com os meus pais, nós riscamos a palavra divórcio da nossa vida. Nós somos homens de Deus. Eu disse, não, eu vou cuidar da minha esposa. Entrei em contato com a liderança da minha igreja e disse, olha, infelizmente eu vou ter que abortar o projeto de implantação de igrejas aqui na Amazônia, porque eu preciso cuidar da minha esposa, eu estou indo embora.
eu não fui compreendido, eles acharam que eu estava exagerando demais, mas eu sabia, eu convivia com a minha esposa. Só que a minha esposa nós viemos de uma igreja, nós somos de uma igreja, graças a Deus tem mudado esses últimos anos, mas é assim, procurar psicólogo, procurar psicanalista, procurar psicoterapeuta, é uma falta de fé, que a gente deve buscar Deus, que Deus é a solução de tudo isso, que a gente não precisa desses profissionais nessa área. Então isso me dificultava muito, porque quando eu via os problemas eu dizia, a gente precisa procurar um médico para cuidar de você, não existia nenhuma disponibilidade dela, porque para ela isso era uma espécie de uma falta de fé. Então, ela começou a sofrer, porque eu disse, Deus, eu estou preparado, eu posso me renunciar, eu posso fazer muitas coisas, eu vou levar de boa isso. Mas ela se enchia de culpa, muitos anos ela dizendo, por que Deus, que o Senhor me deu como esposa para o Edson, um missionário, quando eu não gosto de viajar? Por que o Senhor me fez uma mulher de um homem que é um pregador, que está sempre com as pessoas, quando eu não gosto de estar com as pessoas? Os ruídos me fazem mal. Eu sou muito de toque, eu gosto de tocar. A minha esposa não gosta de ser tocada. E ela dizia, por que o Senhor me deu como esposa para um homem que gosta de ser tocado, se eu não gosto disso? Essas perguntas todas, essas coisas todas, e eu orando e consagrando e jejuando e abençoando a minha esposa. Eu nunca disse para a minha esposa assim, você é uma antipática, você é uma antissocial, você é uma mulher insensível, você gosta de ficar enclausurada, fechada, você é antissocial. Eu nunca falei isso para ela, embora eu tinha vontade de falar. Eu acho que eu estou vivo até hoje porque eu nunca falei, né? Então, eu ficava na minha, só orando o Senhor, cuidando muito bem dela. E ela também cuidava bem de mim. Ela não ia para os campos missionários, mas dizia, eu estou aqui em casa orando por você. Eu estou cuidando das meninas por você. Mas não era isso que eu queria. Então, nós temos 32 anos de casados. Há quase 7 anos atrás, eu comecei a mudar a minha oração. Eu disse, Deus, já se passaram 26 anos de oração pela minha esposa, e a minha esposa não muda. Então, quem sabe, Senhor, a pessoa que tem que mudar nessa casa sou eu. Então, eu quero que o Senhor me ajude a mudar. E você sabe qual que é o maior perigo da oração? É que Deus está ouvindo. Esse é o maior perigo da oração. Deus está ouvindo. E Deus começou a me mudar. Deus começou eu preciso de alguma coisa, Deus, me dá sabedoria de como falar, porque para eles, o problema que ela tem, ou esse sistema dela, tudo é literal. Então, às vezes eu falo elogios, não gostava de elogios. Eu elogiava a minha esposa, em vez de receber um abraço, um beijo, ela se amosteirava, ela se enclausurava. Era muito difícil para mim, porque eu sou uma pessoa pública. Mas eu fui carregando isso e orando. E há uns anos atrás, em casa, ela começou a chorar. E ela me mostrou um vídeo. Ela disse, olha aqui, veja esse vídeo. E a pessoa estava falando de um problema que ela tinha, um aspecto que ela tinha. E aí ela falava de uma característica, eu dizia, é você. Ela disse, então, é por isso que eu estou te mostrando, sou eu. E aí falava outra coisa, dizia, meu Deus, mas é vocês aqui. Ela disse, então, sou eu. Eu preciso ser tratada, eu quero ser tratada, eu preciso dessa cura, eu preciso passar pelo médico, eu preciso fazer um tratamento. E nós começamos um tratamento que foi um pouco mais de um ano, foi uma coisa assim, com neuropsicólogo, com tudo. E chegou o diagnóstico, alguns anos atrás, de que a minha esposa é autista. Autista. E eu não imaginava que eu tinha uma autista, que eu era casado com uma autista. Então, saiu um fardo dos ombros dela, e saiu um fardo dos meus ombros. Aquele sentimento assim de que, onde foi que eu falhei? Porque eu busquei a presença de Deus. Eu consagrei, eu sabia que ela era minha esposa. Eu tinha uma certeza no meu coração.
por que isso? E aí saiu tudo isso dos ombros dela, saiu tudo dos meus ombros. Hoje eu estou aprendendo, nesses últimos 5 anos, uma nova linguagem. É uma linguagem totalmente diferente. Eles têm a sua própria forma de expressar o seu amor. Eu estava esperando uma expressão de amor da minha esposa, de acordo com o sistema que a sociedade fala, é assim que se expressa o amor. E a minha esposa tem uma forma totalmente diferente de expressar o amor dela por mim. E expressou esse amor esses 32 anos. Eu é que não via, porque a minha medida de expressão de amor era de acordo com o sistema da sociedade. E ela sempre me amou. Eu é que não percebia. Então agora eu estou aprendendo uma nova linguagem. E tem sido assim tão maravilhoso. Tem sido assim tão, sabe, às vezes eu acordo assim, eu olho para ela e eu pelos olhos dela, pelo sorriso dela, eu sei, hoje é dia que eu posso abraçar. E tem alguns dias que eu falo, é melhor ficar na minha. É melhor eu ficar na minha. Eu estou aprendendo, porque eu preciso respeitar essa dificuldade que ela tem, que os médicos não chamam isso de uma doença, é de um aspecto, né, que tem na pessoa, que é o autismo. E aí nós começamos a ser tratados nessa área por Deus. E eu vou te dizer, se você falar assim, Edson, você trocaria essas experiências desses últimos anos de sofrimento, de não respostas às suas orações, esses problemas que você passou com a sua esposa, você trocaria por um outro tipo? Eu não trocaria por nada, porque o tanto que eu cresci, o tanto que eu amadureci, Deus sabia que eu precisava disso. Ele não podia mostrar esse pacote para mim, porque se ele mostrasse esse pacote para mim lá com 23 anos, eu ia dar um pulo do gato. E eu ia dizer, eis-me aqui, Senhor, envia outro irmão. Estou fora. Mas Deus não me mostrou o pacote, mas Deus nunca me abandonou nenhum dia. Tempo todo do meu lado. E como eu falei para vocês, eu olhando para ela esses dias, eu disse, Loruama, que bom que você não é uma mulher normal. Porque já pensou você normal do meu lado me acompanhando? Eu ia ter que gastar tanto, eu ia ter que ficar preocupado com mala, eu ia ficar com um monte de coisa, e eu ia para esses lugares perigosos ficar preocupado com você, se vai morrer, se vai levar um tiro. Deus tirou toda essa preocupação. E ela diz, vai na paz, meu amor, que aqui você tem uma intercessora. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Eu quero orar com vocês em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Você vai passar por momentos de crises. Deus vai te dar a direção do que fazer. Se Deus não te der a direção do que fazer, com certeza você terá a direção do que não fazer. E você já estará no caminho da vitória. Tenha esse discernimento, o Espírito Santo vai guiar você. Jesus diz, quando o Espírito Santo vier, Ele vai guiar vocês a toda a verdade. Porque Ele não falará de si mesmo, mas Ele falará tudo aquilo que eu tiver falado para Ele. Ele vai me ouvir e Ele vai transmitir a vocês. O Espírito guiará vocês. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus. Ele vai te guiar. Ele vai abrir portas para você. Eu vou só contar um último testemunho bem rapidinho para orar por vocês. Eu precisava de uma direção. Porque isso foi no ano de 2006. Foi quando eu fui convidado para ir para os Estados Unidos cuidar dessa igreja que estava sem pastor. E eu falei, Deus, eu não sou sozinho, eu tenho a minha esposa, eu tenho as minhas filhas, e a proposta da igreja lá, eles tinham condições de me dar $500 por semana, e eu tinha que pagar $1.000 de aluguel. Então você se imagina, eu ia ganhar $2.000, eu tinha que pagar $1.000 de aluguel. Então era eu e a minha esposa e as minhas filhas. Então eu estava assim um pouco preocupado, orando, Senhor, o Senhor quer mesmo que eu vá para lá, me dá a direção, fala comigo. E aí, eu estava pregando na cidade de Anápolis, Goiás, e era um sábado e um domingo,
Na terça-feira eu ia pregar nas Assembleias de Deus de Samambaia, o pastor, meu amigo, pastor José Vieira. E eu falei, pastor, não precisa vir me buscar não, eu vou pegar um ônibus aqui, porque assim eu vou descansando, foi bem corrido esse final de semana, você só me pega aí na rodoviária em Samambaia, tá bom? Ele falou, tá bom. Aí, naquela terça-feira de manhã, eu entrei no ônibus e me assentei na terceira fila de bancos, assim, do lado da janela, me assentei e passou em uma cidadezinha, não sei se é Abadiânia, Lusiana, uma coisa assim, e entraram algumas pessoas nesse ônibus, mas entre elas entrou um senhor cego. E esse senhor cego, assim que ele entrou no ônibus, o ônibus começou a andar e ele ficou em pé no corredor, com aquele óculos escuro, e disse assim, pessoal, desculpa, eu sou cego, eu tive um final de semana muito abençoado, mas eu tenho aqui um folhetinho da palavra de Deus para dar para cada um de vocês. E eu pensei comigo assim, o que eu estou fazendo aqui, que um cego tem que entrar aqui para evangelizar? Aí o cego passava assim, perguntava, quantas pessoas tem aqui? Aí dizia, 2 pessoas. Aí ele pegava 2 folhetinhos, dava um para cada um. E aqui, somos 2. Aí ele foi lá até lá no final do ônibus, já estava lá na frente, eu estava quase dormindo já. De repente ele passou, tocou nos bancos assim, eu vi, ele foi e se assentou naquele banco que fica atrás do motorista, que tem um vidro que divide assim o motorista do passageiro de trás. Ele se assentou ali. Eu não sei, até hoje eu não sei o que eu falei com a pessoa do lado, que o cego ouviu a minha voz. E na hora que ele ouviu a minha voz, ele deu um pulo. Esse cego deu um pulo daquele banco que ele estava, que ele passou por cima do outro passageiro que estava do lado dele. Ele deu um pulo e ele caiu em pé e apontou assim na minha direção e disse, você. O cara que estava na minha frente, como que se o cego pudesse ver, levantou a mão e disse assim, eu? Aí o cego disse assim, não é você não. É o que está na terceira fileira do lado da janela. E eu também esqueci que o cara é cego, fiz assim, eu? E ele ouviu a minha voz e disse, você mesmo. E pá, veio correndo assim. E por cima do passageiro que estava do meu lado, ele tacou a mão na minha cabeça. E começou a falar a minha vida inteira, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, lembra aquele dia, eu que estava lá. E eu já estava chorando que nem um condenado, né? Porque ele nunca me viu. Ele era cego. E ele foi falando a minha vida toda. E a profecia, ele dizia assim, e foi eu que te escolhi, eu que te envio para aquela nação, eu que te mando para aquele país, é eu que vou estar com você na entrada e na saída, não se preocupe, eu vou cuidar de você. E foi profetizando. E começou uma choradeira. Tinha uma nordestina no banco de trás, que ela ficou em pé. Eu acho que ela era crente também. Ela ficou em pé, entrou no manto, né? E ela batia no meu ombro assim, dizia assim, menino, é Deus purinho, menino. Eu chorando, o cego profetizando, os camaradas na frente, tudo derramado, a pessoa do meu lado chorando, porque estava vendo o que estava acontecendo. E aí ele, assim diz o Senhor, e como que se enxergasse, foi marchando no corredor e sentou lá no lugar dele. E essa nordestina de trás dizia, menino, é Deus purinho. Chegamos em Taguatinga, na rodoviária de Taguatinga, o ônibus parou, e eu estava todo quebrantado, tirei assim uma oferta, cheguei no bolso do cego e falei, isso aqui é para te ajudar a comprar os folhetinhos. Mas eu ainda tinha agora eu não tinha mais dúvida de que eu iria para lá, para os Estados Unidos. Estava claro que eu tinha que ir para os Estados Unidos. Mas eu tinha uma preocupação, como é que eu vou cuidar da minha família, tendo uma renda de $1.000? É uma esposa e os filhos, tem escola, tem um monte de coisa, como é que eu vou fazer isso? Na hora que eu estou descendo, eu coloquei o dinheiro no bolso dele, e eu vou descer a escada do ônibus, ele estende a mão assim, segura no meu ombro, e diz assim, meu servo, das tuas 2 filhas, eu cuido, diz o Senhor. Aí ele me soltou. Na hora que ele me soltou, eu já desci a escada assim, desmontado, em lágrimas. O pastor José Vieira me viu, pensou que tinha acontecido um problema no ônibus.
O que foi? Eu falei, não, pastor, vamos entrar no carro. Pastor, entra no carro. Eu chorando, eu entrei no carro. E ele ligou o carro e a gente foi. Aí no meio do caminho, eu enxugando as lágrimas, falei, rapaz, Deus é maravilhoso. E ele olhou para mim assim e falou, Edson, não tem nenhum problema, cara. Você pode pregar de calça jeans, você pode pregar de tênis na minha igreja, não tem nenhum problema. Mas cadê a sua mala, cara? Meu Deus! Minha mala. O impacto foi tão grande que eu esqueci minha mala, o ônibus estava indo embora. Saiu de Taguatinga e estava indo lá para o Distrito Federal, né? E eu falei, rapaz, corre atrás do ônibus. E ele, pá, com o carro e buzinando, e o motorista não queria parar. E eu coloquei a minha carona, minha mala está embaixo. Aí o motorista parou e disse, rapaz, isso é proibido, não posso. Falei, por favor, eu esqueci minha mala. Mas como é que você esquece sua mala, rapaz? Eu falei, você não viu o que aconteceu lá dentro do ônibus? Por favor, abre aí. Aí ele abriu, peguei minha mala. O pastor José Vieira tinha já aberto o porta-mala do carro. Eu joguei o porta-mala no carro, entrei no lado do passageiro, e o pastor José Vieira foi e sentou lá para dirigir. E na hora que ele ligou o carro, ele só colocou a mão no meu ombro assim, e falou bem assim, eu sei lá o que aconteceu dentro desse ônibus, mas assim diz o Senhor. Entregou uma profecia para mim, e terminou dizendo assim, olha, você está preocupado com a bagagem do seu ministério, um monte de coisa que você está deixando aqui, o que aconteceu aqui foi profético, você vai deixar a sua bagagem ministerial aqui, você não vai perder, quando você voltar você vai reencontrar novamente, pode ir, porque é Deus que está com você. Aleluia, aleluia. Só um cego para não ver Deus nesse negócio. Cego espiritual, né? Porque foi uma coisa assim extraordinária. Quem aqui acredita que Deus fala ainda hoje? Aleluia. Pai, eu quero te agradecer por essa tarde tão maravilhosa. Obrigado porque o Senhor continua nos dando direção. O Senhor continua nos orientando, e muitas vezes o Senhor nos dirige de formas diferentes. Às vezes é um egípcio que foi abandonado no deserto, e ao cuidar dele é o Senhor cuidando de nós. Às vezes é um cego dentro de um ônibus, Senhor, que vai abrir os nossos olhos para ver a tua vontade. Às vezes é o Senhor caminhando sobre as águas. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, ó Deus que dá direção, ó Deus que orienta, ó Deus que guia, dirija os teus filhos nas decisões que eles precisam tomar. Assim eu os abençoo em nome de Jesus de Nazaré. Quem recebe essa palavra diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Sobre a cruz, aleluia. guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus.